Fala, Taubaté, Rogério Salva-Vida aqui, mais uma vez, falando de Deus. Hoje, nós estamos aproximando do Natal e várias mensagens ela direciona ao nascimento de Jesus. Já ouviram falar assim que dias melhores estão na esquina, dias melhores estão a vir. E quando dizemos sim para Deus, a graça acontece. Mesmo nas dificuldades, mesmo nas tribulações, mesmo nos momentos de tristeza, a graça acontece, porque dias melhores estão na esquina, aguardando por cada um de nós. E a palavra hoje direciona a nós a reflexão, uma reflexão de amor, uma reflexão de humildade, uma reflexão aonde Deus fala, Ele desce na palavra para falar com cada um de nós. A palavra diz assim, no Evangelho de Lucas, já segue, compartilha, já deixa lá o seu coraçãozinho, porque no final nós vamos orar. Quando Isabel estava no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José, da casa de Davi. A virgem se chamava Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse: Não tenhas medo, Maria. Encontraste graça junto a Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria então perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem? O anjo respondeu: O Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice. Esse já é o 6º mês daquele que era chamado estéril, pois para Deus nada é impossível. Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se de junto dela. Essas são as palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. É uma palavra de reflexão aonde
Quando pedimos algo para Deus, não é a hora que a gente quer, não é no momento que a gente quer. E espelhamos nessa mensagem de Maria, aonde o anjo desce para conversar com Maria. Ela ouviu e a resposta dela foi clara: faça-se em mim segundo a tua palavra. É uma oração que nós poderíamos fazer todo momento, nas dificuldades, no momento de tristeza, no momento onde nós estamos querendo almejar algo e não estamos conseguindo, as portas estão fechadas, mas a gente esquece. O humano grita muito mais alto e as pessoas não vê o significado da cruz, o significado da palavra, o significado de obediência. Mesmo ela sabendo que não tinha condições, que nunca tinha se deitado com um homem, mesmo sabendo que tudo ia acontecer na vida dela, que ela ia ser expulsa, que ela poderia até ser apedrejada, mas ela obedeceu a mensagem de Deus e disse: faça-se em mim segundo a tua palavra. No começo eu disse: dias melhores estão na esquina, dias melhores estão por vir. E quando falamos de dias melhores, os dias melhores não é um dia especial, é um dia que Deus já preservou, já guardou para cada um de nós. Por isso que às vezes nós falamos: dias melhores estão na esquina, esperando. É na esquina que tudo acontece. E eu lembrei de uma história que eu já tinha ouvido há muito tempo, aonde havia um homem que era lavador de carro numa empresa, uma empresa renomada, uma empresa que tinha nome, aonde grandes pessoas iam ali para poder lavar seu carro, uma empresa de confiança, aonde a maioria dessas empresas de lava rápido é tudo jovens. E esse homem não, esse homem era idoso. Esse homem tinha aproximadamente 52, 53 anos. Já não tinha aquela força, aquele vigor físico igual aquele jovem tinha, mas todos os carros que ele pegava, ele tratava com carinho, tratava com amor, porque fazia o que gostava, porque o objetivo dele era levar o sustento para a sua casa, cuidar da sua família, cuidar da sua esposa, que a sua esposa se encontrava doente. E ele fazia essa direção. Ele chegava, lavava os carros com o maior carinho, porque ele sabia que ali ele levaria o sustento para a casa dele. E foi passando o tempo, as coisas foram acontecendo, e um certo dia chegou um homem com arrogância, um homem destemido, um homem que não se importava, que ele pensava somente no dinheiro. E de repente esse homem começou a falar para ele, e deu tempo para ele poder lavar o seu carro. E aquele homem falou assim: não, eu lavo, pode deixar. A hora que o senhor chegar, o seu carro vai estar impecável, vai estar limpo. E ele começou a lavar o carro. E assim foi passando o tempo, e assim o homem chegou. Faltando décimos de segundo para poder concretizar o tempo, ele disse: terminei. E entregou o seu carro. E esse homem com arrogância passa o dedo na boca e pega e suja uma parte. E chama o dono da empresa. Quero falar com o dono da empresa. Esse homem não cumpriu com o horário. Olha só a sujeira.
E ali naquela empresa tinha um procedimento. Se não entregasse no tempo do cliente, essa pessoa era advertida. Essa pessoa poderia até ser mandada embora. Mas ele, firme na sua promessa, ele começa a falar: não, eu entreguei esse carro na hora certa, eu entreguei, estava limpo, eu não sei o que aconteceu. A noite chega, ele pega, vai embora. E de repente, no caminho do trajeto da sua casa, ele encontra um carro parado com um pisca-alerta. Ele achou estranho e ele parou atrás desse carro. E lá estava uma mulher pronta a dar à luz. E ele não tinha carga na bateria, a mulher também não tinha. Eles tentaram ligar dali para a emergência não conseguia atender. E de repente ele fala: eu vou levar você para o hospital. Ele pega aquela mulher no pronto de trabalho de parto, coloca dentro do carro e caminha ao hospital. E chega no hospital gritando: emergência, ela vai dar à luz, emergência. E coloca ela na cadeira e ela vai. E ela pergunta: qual o seu nome? Ele falou assim: não dá tempo, vai embora, vai ter o seu filho. E ele retorna para sua casa, triste. Chega na sua casa, começa a ver as contas, conta de água, conta de luz, conta de internet, conta de tudo, sem saber o dia vindouro. E de repente ele chega no trabalho no outro dia, ele dorme preocupado, ele chega no trabalho no outro dia e é chamado no escritório. O patrão vai, o dono da empresa fala: você sabe o procedimento, você sabe como é que funciona o nosso trabalho. E ele é demitido. Ele volta para sua casa e ali ele se encontra, depara com contas, a mulher pronta, ruim, porque ela estava doente, não tinha um tratamento, não tinha um convênio. E ali foi passando o tempo, foi agonia, até que chega um dia, chega uma conta, chega um nome falando assim: você vai ser despejado, você vai ter que se retirar da casa. Ele falou: como que eu vou ser retirado da casa, sabendo que eu sempre paguei direitinho? Mas era o procedimento da casa que foi alugada. Não pagou, tem que sair. É o que acontece no dia a dia, no nosso cotidiano. Se a gente tem um aluguel, a gente tem que pagar, porque senão a gente é obrigado a sair, é convidado a sair. E ele não foi diferente. E foi passando o tempo, deram dias para ele sair da casa. E ali foi passando, e a mulher um dia fala para ele: o que vamos fazer? Ele diz para ela: dias melhores estão na esquina, então aguarde. Olha a tamanha fé desse homem. Ele, na tranquilidade, na calmaria, ele fala para ela: dias melhores estão na esquina. E de repente ele pega o seu computador, começa a procurar emprego, começa a mandar os seus currículos, e nada de chamar, porque já era idoso, já tinha uma idade avançada, ninguém queria dar oportunidade de emprego para ele. E um dia a porta começa a ser esmurrada. Ele fala: calma, já estou indo, calma. E de repente aquela mulher que ele salvou chega na casa dele. E ele diz para ela: como que você me achou? Eu não dei um endereço, eu não falei meu nome. Ela falou assim: mas eu vi no seu crachá o seu nome e o nome da empresa, e eu fui lá. E quando eu cheguei lá, eles me disseram onde você morava, e aqui estou. Ele fala: entra, sente-se. Eu não tenho nada para servir para você a não ser água. Estou passando por momentos de dificuldades, estou passando por momentos de luta, mas a minha casa é sempre bem-vinda a você. E ela senta naquela cadeira e começa a conversar com ele. O que está acontecendo? Ela começa a reparar nas contas, ela começa a reparar no armário, ela começa a reparar, e ela fala assim: aqui está difícil. E ela pega e fala para ela: eu quero vir aqui para me fazer uma proposta para você, uma proposta de emprego.
ele ficou alegre, o semblante começou a sorrir novamente, as esperanças começaram a surgir, a luz começou a resplandecer dentro daquela casa, e ele falou: tá vendo, mulher, dias melhores estão na esquina. E de repente, ela faz a proposta para ele falou assim: eu quero servir com humildade, eu quero servir com gratidão, eu quero fazer o melhor para a sua empresa. E ela fala assim: eu acredito nisso, por isso eu já estou te dando um adiantamento, já estou colocando o seu nome já na lista dos convênios, para você levar a sua esposa para poder ser curada, para poder ser tratada. E ele fala assim: então amanhã cedo eu já estarei lá. E ela fala assim: não, você não precisa ir cedo, vai ter uma reunião e eu espero que você dê o veredito da reunião. E de repente ele fala: tá bom, mas como assim? Ela falou assim: não, você não vai ser um empregado, você vai ser o gerente da minha empresa. E o sorriso vai às alturas, a alegria resplandece dentro daquela casa, a harmonia começa a fazer sentido. E ele no outro dia, a reunião começa a acontecer, e ele está atrás da porta ouvindo, e de repente ele entra. E quando ele entra dentro daquela reunião, ele fala assim: eu não aceito a proposta que você fez, muito obrigado, e pode se retirar que a reunião acabou. Quem que era o palestrante? Quem estava dando essa reunião era aquele mesmo homem que sujou o carro propositalmente para poder ele fazer perder o emprego. A moral da história, meu irmão, minha irmã, é que quando nós fazemos o mal para outros, Deus, ele vê e exalta. Não é no nosso momento, mas é no momento dele. Quando dizemos sim para Deus, a graça, ela acontece. Quando aceitamos o caminho da cruz, a história muda. Quando vamos em busca da verdade, as portas se abrem. Hoje, você pode estar passando por momentos de dificuldades, você pode estar passando por luta no trabalho, você pode estar passando por momentos de luta dentro da sua casa, separação, filhos usando drogas, pessoas sendo ameaçadas. Às vezes você não tem o dinheiro do aluguel, mas a obrigação é você andar certo, andar no caminho de Deus, andar o caminho da cruz. Por isso eu sempre coloco o celular pontado para a cruz, porque é lá que está a verdadeira salvação, é lá que está a verdadeira graça para alcançar. É a cruz, não é o homem. A palavra diz: maldito é o homem que confia no próprio homem, mas bendito aquele que confia em Deus. Então tem momentos de dificuldades que nós temos que entregar no pé da cruz do Calvário, para que Ele tome conta, para que Ele resolva todas as coisas. Mas temos que confiar verdadeiramente, ter fé, mas uma fé com profundidade. Porque a maior entrega é sermos humildes na presença de Deus. É acolher os planos que Ele tem para cada um de nós sem limites. Ele não coloca limites nos planos dele. No momento certo, na hora certa, a graça irá acontecer. Maria aceitou sem medidas o pedido do anjo que foi enviado por Deus. E ela, com confiança, com serenidade, ela diz: faça-se em mim segundo a tua palavra.
Hoje, o Evangelho nos ensina a confiar, a deixar ser levado pela graça, permitir que a vontade de Deus se cumpra em nossas vidas. Muitas vezes não entendemos os planos de Deus, mas aceitamos com dor da perca, das dificuldades, das angústias, dos tormentos que a vida nos direciona, que a vida nos prega. Mas hoje, o Espírito Santo desce nessa palavra, nessa grandiosa palavra, em Nazaré. E hoje ele pode estar descendo na sua casa. Já vai falando, já vai colocando no comentário da onde você está vendo essa live, da onde você está vendo esse vídeo. Vai colocando, porque hoje o Espírito Santo pode descer na sua casa, porque Nazaré era a casa de Maria. E hoje ele também quer descer na sua casa. Momentos de dificuldades, momentos de tristeza, está se aproximando do Natal, está se aproximando aonde você vê a comilança, a festança, muitas pessoas indo na cidade, as lojas em busca do que? Dos pensamentos natalinos, as lojas falando, esse ano vai ter que ser ano de renovação, nós temos que alcançar os limites, nós temos que fazer com que nós alcançamos a meta, que é o quê? É o dinheiro. É o dinheiro, é o dinheiro, é o dinheiro, sempre o dinheiro. Pessoas hoje lutando, correndo atrás de uma ceia, porque às vezes não vai ter nada para comer. E estamos esquecendo das virtudes, estamos esquecendo de Deus. Estamos esquecendo que é Ele que faz nova todas as coisas, é Ele que dá sentido da vida, é Ele que vai fazer com que as coisas mudem, que as coisas dê certo, que as portas se abrem. E as pessoas estão pensando tudo errado, eles estão deixando Deus de lado. Mas hoje o Espírito Santo desce na palavra em Nazaré, na casa de Maria. Para quê? Mas também pode estar descendo na sua casa, para que você aumente a sua fé, para engrandecer você no momento de tristeza, no momento de angústia, no momento que você está debilitado. E aí Deus desce hoje para poder falar para você isso. Mas que Ele quer ouvir o seu sim. Ele traz a proposta. Mas quem vai dar a resposta somos nós. Será que teremos coragem de dizer para Ele, faça-se em nós, faça-se em mim segundo a tua palavra? Hoje eu vou tirar a sua vida. Hoje vai ser o último dia da sua vida. Será que você vai ter coragem de dizer para Ele, faça-se em mim segundo a tua palavra, sabendo mesmo que você vai morrer? Você não vai falar isso, porque a sua fé ainda está fraca. Ela não foi regada, ela não foi adubada com a palavra de Deus. Mas Maria, a sua fé engrandece. Se pegarmos relatos da palavra de Deus, Maria, Marta trabalhando, a sua prima trabalhando, ela chega para Jesus e fala, olha só o que está acontecendo. Mas quem está no pé de Jesus? Maria, ouvindo a palavra de Deus. Ele diz, Maria fez a sua melhor parte. Pegamos outra mensagem lá da ressurreição de Lázaro, aonde Marta chega, agora não precisa mais. Já é o quarto dia, ele fede. E Maria chega e conversa com Jesus de um jeito diferente.
Se pegarmos outros relatos, na festa de Canaã da Galileia, Maria chega, fala para Jesus: ó, acabou o vinho. Ele diz para ela: a mulher, ainda não chegou a minha hora. E ela diz: faça tudo o que ele vos disser. Tem momentos na vida que temos que entregar as dificuldades do nosso coração para Deus, para que Ele faça o melhor para cada um de nós. Mas Maria, com a sua fé, só engrandeceu. Hoje, Maria é privilegiada em ouvir um anjo do Senhor. Mas nesse Natal, se você deixar o seu coração disposto, aberto, para poder ouvir a palavra de Deus, pode ser que um anjo chegue para você e te dá uma palavra também de engrandecimento, uma palavra de encorajamento, porque ele diz para Maria: não tenhas medo. E vai chegar o grande dia, vai chegar um dia que você vai ter medo, que vai ser você e você. Não vai ter ninguém. E o medo vai surgir. Mas ele diz para ela: não tenhas medo. O Natal está chegando. E o Espírito de Deus, ele desce em nosso coração para receber Jesus. Deus, hoje, nessa tarde, Ele quer buscar um lugarzinho para morar. E esse lugarzinho é o nosso coração, é a sua casa, é o seu trabalho, é os seus projetos, é os seus sonhos. Ele quer procurar um lugarzinho para ele morar, para te dar a direção. Por isso, não fecha o seu coração. Apocalipse vem nos dizer: eis que estou à porta e bato. Aquele que abre o coração, aquele que abre a porta, eu vou cear com ele e ele comigo. Então é momento de você abrir o seu coração para Deus e deixar Ele fazer morada. Vai pensando nas coisas que você tem feito de errado, vai pensando nas coisas que você tem falado, vai pensando nas coisas que você tem dedicado. Será que é o caminho certo? Será que você está andando no caminho certo? Quanto tempo que você não vai na cruz e fala: Senhor, eis-me aqui. Ó, eu estava afastada. Eu estava afastado, mas agora eu decidi voltar. Olha só que mensagem grandiosa para mim e para você nessa tarde. Que nesse Natal, a nossa família se torna a família de Nazaré. A família que todos fecharam as portas. Não tinha hospitalagem, não tinha casa, as casas foram todas fechadas, as portas foram todas fechadas. Aqui você não pode, aqui você não pode, aqui você não pode. Mas no curral, na manjedoura, ele nasceu. Não teve pedras preciosas, não teve roupa de luxo, não teve nada, nasceu no meio do esterco. E você hoje nesse Natal está querendo colocar uma roupa bonita, está querendo fazer a grande festança, está querendo fazer... Não, eu não estou dizendo, olha só, eu não estou dizendo não comemora. Não, eu estou dizendo para você, vai na simplicidade, vai na humildade. Sabe por quê? Porque a família de Nazaré, ela não nasceu em berço de ouro. Ela foi maltratada, fecharam-se a porta para ela, mas Jesus
Ele veio, ele nasceu, porque a promessa dele é que ele seria um grande homem, que ele teria um nome, e o seu nome é Jesus. Maria confia e aceita a promessa em levar Jesus no seu ventre, no seu sacrário. Maria, o segundo sacrário da nova aliança, e nós, o terceiro, porque nós somos batizados com o Espírito Santo de Deus, aonde ele faz morada em nosso coração. O primeiro, a Arca da Aliança. O segundo, Maria. E o terceiro, você. Você pode bater no seu peito hoje e dizer com convicção: eu sou um sacrário vivo do Espírito Santo. Olha só, irmão, engrandece a sua fé hoje, nessa tarde. Fala, bate no seu peito e fala isso com convicção. Eu sou o sacrário vivo do Espírito Santo de Deus. Como Maria aceitou a ser o sacrário do Filho de Deus. Que a graça possa entrar em seu coração nessa tarde, nesse Natal. Que você possa sentir novamente a presença do Espírito Santo. Como Maria, ela ficou cheia do Espírito Santo e aceitou a palavra. Nós terminou o grupo de oração, deu recesso. É uma coisa que entristece, porque é lá que nos fortalecemos, é lá que nós louvamos, glorificamos. Mas a igreja, ela não fecha. A igreja, ela está lá, de braços abertos para você ter uma intimidade com Cristo na Eucaristia. Momento de você louvar, de adorar, de confessar, de ter reconciliação com Cristo. Grupo de oração é uma continuação do Pentecoste, aonde você louva, você agradece, você pede, você ora, no intuito de receber o Espírito Santo de Deus com vento, com graça e com luz. Às vezes, acredito que nós não entendemos o significado de tudo isso, mas temos que confiar. Temos que confiar, pois Maria, ela confiou em ser mãe do Filho de Deus, de levar ele no seu ventre. Que possamos levar a luz do Senhor aonde nós estivermos, aonde Deus permitir, mesmo nos momentos que você está em pedaços, mesmo nos momentos que você fala que não confia mais, mas o seu coração grita para você falar de Jesus para o seu próximo. E que essa luz possa trazer mudanças, curas e libertações. Maria, ela aceitou a palavra do anjo. Por isso que ela diz: faça-se em mim segundo a tua palavra. Que você possa dizer nesse começo de semana:
nos momentos de dificuldades, no momento de tristeza, no momento que a vida possa te pregar algo mais rústico que possa acontecer, mais dramático que possa vir, mas que você fala: faça-se em mim segundo a tua palavra. Que possamos dizer como Maria e aceitar e dar o seu sim para glorificar o nome do Senhor. Porque a palavra, ela é clara em nosso coração. Porque ele disse para ela: não tenhas medo, porque encontraste graça junto a Deus. Que você possa também nesses dias encontrar graça junto a Deus. Que você possa também dar a luz ao Espírito Santo, para que ele possa adentrar, abrir as portas do seu coração. Pois para Deus nada é impossível. E que você possa dizer também: eis aqui a serva do Senhor. Vamos orar. Amado Senhor Deus, Pai de misericórdia, diante da tua palavra, diante da tua presença, diante da cruz, Senhor Jesus, que hoje estou. Que o Senhor possa mudar o nosso coração, que o Senhor possa tocar no mais íntimo do nosso coração, fazer morada, tirar, Senhor Jesus, as enfermidades, as angústias, a dor, Senhor Jesus, da perca de um ente querido. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, fazer com que o nosso coração seja retomado, seja vigorado na tua palavra. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, deixar o espírito natalino nos contagiar nesse final de ano, aonde muitas pessoas já são decretadas, muitas pessoas já estão pronto para ser tirada do mundo. Senhor, que essas pessoas possam ter um lugar de promessa, de alegria, que o Senhor possa conduzir a cada um dos seus filhos a momento de alegria, a momento de paz. Que nesse mundo, Senhor Jesus, que estamos vivendo, as pessoas possam ter mais humildade, mais harmonia, cuidar dos próximos, cuidar daquelas pessoas que rodeiam. Senhor, eu venho na tua presença, Senhor Jesus, lhe pedir para que o Senhor possa nos fortalecer, que o Senhor possa tirar tudo que venha a ser sinal de queda, sinal de barreira, que o Senhor passe na frente de todas as adversidades. Senhor, que o Senhor visite o cárcere, que o Senhor visite aquelas pessoas que estão num leito de hospital. Senhor, aquelas pessoas que já estão desenganadas, pessoas que já não têm mais jeito, mas que o Senhor, a palavra vem nos dizer: para Deus nada é impossível, aleluia. Que o Senhor possa nos contagiar com a tua força, porque o Senhor disse que não era para nós termos medo. Que o Senhor nos fortaleça, Pai, na tua plenitude, na tua graça. Que o Senhor visita cada lar, Pai, que está em sintonia, que vai poder compartilhar essa live. Que o Senhor visita, Senhor Jesus, nesse ano, para que essas pessoas, Pai, possam entender o verdadeiro espírito natalino. Que o Senhor possa fortalecer eles em espírito e em graça. Fortaleça, Pai, para que essas pessoas entendam que o Senhor veio para nos restaurar, que o Senhor veio com um propósito, com um nome, Jesus Cristo. Que o Senhor possa nos fortalecer, Pai, porque eu creio que a tua promessa é para todos,
porque o Senhor disse, Pai, que passaria o céu e a terra, mas as suas palavras nunca iriam de passar. Então nos fortaleça, Pai, que nós possamos ter uma fé de Maria, que nós possamos aceitar, que nós possamos ter o sim de Maria, para nos fortalecer em graça. Tudo isso, Pai, eu lhe entrego em nome de Jesus, e que assim seja. Amém. Ei, o que é seu vai vir no momento certo. Receba essa mensagem. Aleluia.